Bom, para a gente falar de aportes de validez universal, nós temos que lembrar certas definições colocadas em outros vídeos que eu falei sobre o pensamento guia, né? O que é o pensamento guia? O pensamento guia é a aplicação criadora da ideologia universal, da ideologia científica do proletariado, às particularidades locais, né? Ele vai gerar ali, cada revolução ela vai gerar um pensamento guia para resolver problemas locais de sua revolução. E por que isso acontece? Justamente porque o desenvolvimento ideológico ele se dá a partir da resolução de problemas. Você tem que resolver problemas materiais, então você desenvolve ideologicamente para conseguir resolver essas questões, e mais problemas aparecem, maior desenvolvimento você gera, né? Essa é basicamente uma grande constante na história da Revolução Mundial, inclusive é uma das bases da teoria do marxismo do conhecimento. Você parte da prática, dos problemas na prática para a teoria e da teoria para a prática. Cada pensamento guia, portanto, deve resolver os problemas locais de sua revolução, deve saber compreender a quais classes que se conformam naquele país, as relações de classe, questões históricas particulares, questões políticas particulares, geográficas particulares. E nesse sentido, cada pensamento guia, de uma forma ou de outra, ao resolver problemas locais, acaba legando aportes para a ideologia universal. Então cada pensamento guia vai fazer isso, porque resolver problemas locais é resolver problemas da Revolução Mundial. Você está servindo a Revolução Mundial, certo? E bom, só que como já discutimos, né, anteriormente, no último vídeo particularmente, sobre o maoísmo, um pensamento guia, ao resolver determinados problemas e resolver grandes problemas, que envolvem não só questões locais, mas questões que remetem diretamente à Revolução Proletária Mundial, eles podem gerar saltos na ideologia, né? Saltos, inclusive, de qualidade em todas as três partes constitutivas, como a gente havia discutido, é isso que vai gerar o desenvolvimento de um ismo. O pensamento Marx, por exemplo, ele era particular da localidade na qual Marx se desenvolveu. Ao resolver problemas da Revolução Proletária Mundial de todo o planeta, né, de resolver os problemas, né, universais em torno da Revolução Mundial, o Marx, com propriamente a teoria do valor do trabalho, o socialismo científico e a filosofia, ele vai então dar um salto de qualidade para tornar-se ismo, marxismo propriamente. E assim se deu com o marxismo, marxismo-leninismo, marxismo, leninismo, maoísmo. Justamente o salto de um pensamento guia para um ismo. Mas ainda há uma possibilidade de pensamentos guias gerarem contribuições de validez universal, aportes de validez universal, sem darem um salto nas três partes constitutivas, darem saltos qualitativos, porém não nas três partes de uma maneira que constituam-se como ismo. Isso acontece principalmente quando, de pensamentos guias de revolucionários, ocorre definição de outros saltos na ideologia. Vou explicar. O marxismo ele foi definido por Engels. O marxismo, originalmente, ele foi definido por Engels, inclusive. Engels que vai trazer o termo materialismo histórico, né? Marx nunca chegou a usar o termo materialismo histórico. Engels que vai sistematizar isso pela primeira vez. Vai sistematizar ainda de uma maneira não tão clara as três partes constitutivas e vai, então, definir o marxismo. Depois a gente vai discutir melhor a questão da definição propriamente, mas agora vamos colocar isso dessa maneira. Como eu falei, várias questões que Engels colocou foram assimiladas diretamente no marxismo, a ponto de que todos os marxistas passaram a utilizar a definição que utilizava Engels. E nesse sentido, Engels vai aportar para o marxismo as suas contribuições de validez universal. Então, quando Lenin vai escrever lá as três fontes e as três partes constitutivas do marxismo, ele não estava apenas dando ali uma definição mais clara sobre o marxismo, ele vai estar ali falando do marxismo com aportes de validez universal de Engels, porque sem Engels não haveria Marx. Sem as contribuições de Engels, o marxismo não haveria se constituído da forma como foi, enquanto ideologia científica do proletariado. Entendendo, né, que a questão dos líderes e tal, depois a gente vai, mais para vídeos futuros vamos discutir isso também, mas que os líderes, eles são o indivíduo é uma causalidade, mas o chefe é uma necessidade, sempre vão existir, mesmo que não existisse Marx e Engels na época, outros viriam que também, de uma maneira distinta, mas constituiriam esse mesmo processo. E bom, vamos avançar então para Lenin, né? Lenin vai constituir o pensamento Lenin na Rússia, né? E após, né, justamente triunfar e se tornar a linha política internacional, justamente da Internacional Comunista, vai se tornar leninismo. Mas quem definiu o leninismo? Houveram várias sínteses sobre o leninismo. Vamos desenvolver melhor isso também depois. Mas quem definiu o leninismo foi o camarada Stalin, foi Joseph Stalin, justamente com a sua obra sobre os fundamentos do leninismo. Só que Stalin, ao definir o leninismo, ele também colocou suas contribuições de validez universal.
contribuições, por exemplo, sobre a questão nacional, que Lenin havia iniciado e Stalin desenvolveu ainda mais, e principalmente contribuições na construção do socialismo na prática, né? A lei do valor sobre o socialismo e as leis econômicas sobre o socialismo vão ser desenvolvidas por Stalin. Mao Tse-tung, posteriormente, o presidente Mao, vai desenvolver a economia política do socialismo, mas foi Stalin que primeiramente colocou as leis econômicas do socialismo. Então, quando os marxistas e leninistas na época se diziam marxistas-leninistas, eles eram marxistas-leninistas com aportes de validez universal do camarada Stalin. E aqui há uma questão importante, inclusive, de se corrigir. Por quê? Porque existe o termo stalinismo, que sempre foi utilizado pejorativamente pela reação, justamente para buscar fazer uma separação entre Lenin e Stalin. Uma separação que ideologicamente não existe, um foi seguidor do outro, né? Como nós sabemos, um definiu o leninismo, Stalin definiu o leninismo. Mas, se nós estudarmos os textos dos bolcheviques, né, dos marxistas-leninistas do Partido Comunista da União Soviética, ali para o final dos anos 40, principalmente, nós vamos ver que era utilizado bastante o conceito de leninismo e stalinismo. O que significa isso? Stalin não deu um salto de qualidade nas três fontes constitutivas, né? Ele não legou um ismo à ideologia científica do proletariado. O que eles estavam se referindo é o que hoje nós entendemos como marxismo-leninismo, aportes de validez universal do camarada Stalin. Isso é uma questão fundamental. Isso já existia na época, mas com uma compreensão na época, né, para as condições da época, que não era muito apurada, não era muito esclarecida. Avançando então agora para a questão do maoísmo, né? O pensamento Mao Tse-tung vai se desenvolver enquanto a linha do Partido Comunista da China, né, enquanto das condições concretas da Revolução Chinesa. Inclusive até tive uma discussão com um companheiro nos comentários, né, que justamente a partir de 45, que vai ser colocado na Constituição, né, do Partido Comunista, lá na documentação Marxismo-Leninismo Ideias de Mao Tse-tung, ou Pensamento Mao Tse-tung, mas que a partir dos anos 60 e 70, com a luta contra o revisionismo internacional e a luta contra os revisionistas internos na China, o movimento comunista internacional vai utilizar o termo marxismo-leninismo, pensamento Mao Tse-tung. Mas o que era marxismo-leninismo, pensamento Mao Tse-tung? Nós já não falamos que o pensamento guia ele não é específico de cada país? Por que utilizar então um pensamento guia da China para reger a Revolução Mundial? Isso talvez não faça sentido. Justamente porque, na época, esse conceito era utilizado, assim como os bolcheviques utilizavam o stalinismo nos anos 40, para designar os aportes de validez universal do presidente Mao Tse-tung para o marxismo-leninismo, sendo que na época já era compreendido tendo os aportes de validez universal de Engels, os aportes de validez universal de Stalin. Então vai ser mais aporte de validez universal que Mao havia logrado, antes que estivesse constituído o maoísmo. A gente deve lembrar que o maoísmo ele vai surgir, né, enquanto terceira etapa, em 1969, no ápice da grande revolução cultural proletária. Mas antes disso, o pensamento Mao Tse-tung já era o que nós chamávamos de aporte de validez universal do presidente Mao Tse-tung. Então vejam que, lendo por esse ponto de vista, agora nós conseguimos chegar na questão do presidente Gonçalo de uma maneira muito mais clara. O presidente Gonçalo ele vai definir o maoísmo. Ele vai definir o maoísmo como uma terceira, nova e superior etapa do marxismo. Só que nesse processo, ele também vai legar ao maoísmo contribuições de validez universal, aportes de validez universal para a ideologia, né? Justamente porque a Revolução Peruana, a Guerra Popular no Peru, ela teve que responder questões que estavam muito além das particularidades locais. Porque, vejam, estava numa época, como até hoje está, da ofensiva contra-revolucionária geral do imperialismo, né? Não havia mais países socialistas nos anos 80. Haviam poucas revoluções em curso, então era uma situação muito delicada e com muitos problemas a se resolver. Então, o presidente Gonçalo e o Partido Comunista vão ter que resolver isso e, ao fazer, além de definirem o maoísmo, vão trazer esses aportes de validez universal para a ideologia. E quais são esses aportes, né, de validez universal? Vamos citar aqui alguns deles, na verdade, de todos os seus principais. A definição do maoísmo e do desenvolvimento, a compreensão do desenvolvimento dialético das etapas da ideologia científica do marxismo, a chefatura e o pensamento guia, aspectos subjetivos, fatores subjetivos necessários ao início e ao desenvolvimento da revolução, a militarização e a construção concêntrica do Partido Comunista, um desenvolvimento superior da Guerra Popular Prolongada, uma concepção avançada sobre a Guerra Popular Prolongada e sobre o capitalismo burocrático, e uma síntese da Revolução Proletária Mundial e das três etapas estratégicas da Revolução Proletária Mundial. Eu vou destrinchar brevemente cada um deles, vou destrinchar brevemente cada um deles, e vamos nos deter agora no principal para nós, porque aí vocês podem se perguntar, mas qual que é o aporte principal, né? Porque, aporte de validez universal, qual que é o aporte principal? O aporte principal é justamente a definição do maoísmo.
Os outros aportes vão ser legados principalmente por este aporte. Assim como Engels, os aportes de Engels, o do principal foi a definição do marxismo, e o de Stalin, o principal foi a definição do leninismo. No que consiste, então, a definição do maoísmo e das etapas do desenvolvimento da ideologia? O presidente Mao, né, ele vai perceber, ele vai partir da compreensão de Lenin sobre as três fontes, as três partes constitutivas do marxismo, e de travar uma luta ali para compreender como que se dá o desenvolvimento da ideologia, como que do marxismo tornou-se marxismo-leninismo. E ele vai perceber que o que separava marxismo-leninismo de, por exemplo, outras correntes, entre aspas, outras vertentes, né, do movimento comunista internacional, digamos assim, de outros pensamentos guias, por exemplo, era justamente que o leninismo ele aportava saltos de qualidade para as três partes constitutivas da ideologia. Então ele não aportava apenas questões que eram importantes, mas menores. Ele aportava para os três partes da ideologia. E ao entender isso, então, ele vai entender que o presidente Mao Tse-tung gerou um salto de qualidade nas três partes constitutivas do marxismo. E aí é uma questão importante de se falar, que é justamente a diferença de síntese e definição. Por quê? Porque existem, né, hoje em dia, muitas considerações sobre deturpações do marxismo. Então, por exemplo, mais recentemente existe, inclusive, né, dizer que, não, eu aceito o maoísmo, mas sem as contribuições do presidente Gonçalo. Eu aceito o leninismo, mas sem Stalin. Eu aceito o marxismo, mas sem Engels. Vejam, existem pessoas que se dizem marxianas, porque só pegam a obra de Marx e ignoram a obra de Engels. É um absurdo completo. Uma coisa é você usar o termo marxiano para se referir à obra puramente do Marx, mas outra coisa é separar o marxismo do Engels, né? Das contribuições de validez universal do Engels. E por que isso é... E como combater isso, né? Como responder essa questão? De acordo com o presidente Gonçalo, existe, né, o desenvolvimento da ideologia, ele vai se dar por uma compreensão e aplicação, né, da teoria marxista do conhecimento. Lembre-se o que eu falei, da prática à teoria, da teoria à prática, dos problemas para a formulação ideológica para a prática revolucionária. O leninismo, por exemplo, ele teve inúmeras sínteses. E o que é a síntese? A síntese é o processo da prática, você ver na prática o que aquilo significa, para a teoria. E vamos lá então. Teve a síntese, por exemplo, do George Lukács. O livro do Lukács, que inclusive, se eu não me engano, foi publicado antes do livro de Stalin, fazia uma síntese do leninismo. Colocava ali o que para ele eram as contribuições de Lenin para o marxismo. Do Trotsky houve uma síntese do leninismo. Mas por que eu falei que quem definiu o leninismo foi Stalin? Porque na segunda etapa do conhecimento, ou seja, da teoria à prática, a única que se comprovou correta cientificamente, naqueles critérios que colocamos no vídeo sobre o maoísmo, ou seja, na comprovação prática em realidades diferentes das quais ele foi forjado, justamente foi através da síntese de Stalin que elas foram comprovadas, gerando uma definição. Então é justamente o marxismo-leninismo comprovado na luta de classes, comprovado na prática, não foi o marxismo-leninismo, entre aspas, de Lukács, de Trotsky, mas sim o de Stalin. Por isso é um absurdo falar que existiria leninismo sem Stalin, justamente porque sem Stalin não haveria marxismo-leninismo. Sempre lembrando aquela diferença de causalidade e coincidência histórica, né, que eu comentei sobre a questão dos chefes. Mas no fundamental é isso. Não se desenvolveria da mesma maneira. E da mesma forma se dá com o maoísmo. Sínteses do maoísmo houveram várias. De processos revolucionários que inclusive existem hoje em dia, que travam vitoriosas lutas. E inclusive, uma curiosidade para os companheiros, uma das primeiras, se não a primeira síntese do maoísmo foi feita por um grupo revolucionário brasileiro, chamado Ação Popular Marxista-Leninista, justamente na época da luta contra o regime militar. Eles vão colocar marxismo, leninismo, maoísmo, enquanto a ideologia que eles afirmavam em alguns documentos. Então vejam que sínteses houveram várias. A síntese do presidente Gonçalo, do Partido Comunista do Peru, foi feita em 1982. Justamente houve o primeiro documento em que ele coloca a necessidade de que defendemos o maoísmo e vamos desfraudar o maoísmo na nossa revolução. Após 6 anos, até 88, né, até a data do primeiro congresso, o maoísmo foi comprovado na prática. E não o maoísmo do grupo da PML ou de qualquer outro grupo. O maoísmo aportado pelo presidente Gonçalo. E por isso, em 88, ele vai colocar, então, definimos o maoísmo, conseguimos comprová-lo na prática. Isso é de fundamental importância, para não perdermos isso em mente. Os aportes de validez universal eles são integrantes do maoísmo.
Eles não são um mero apêndice para colocar, não, a gente gosta do presidente Gonçalo, então vamos jogar lá. Não, eles são parte integrante do maoísmo, porque é justamente através dos aportes de validez universal do presidente Gonçalo que o maoísmo foi comprovado. E isso é muito importante. Dito isso, né, qual que é a definição do maoísmo do presidente Gonçalo? Eu já abordei isso em outros vídeos, inclusive no meu podcast que eu fiz no canal do Ian Neves, História Pública. Lá eu explico, né, quais que eram os aportes, né, os saltos qualitativos na ideologia legada, né, pelo presidente Mao Tse-tung. Mas, trazendo um breve resumo, né? Só tá interessante de lembrar como é que Stalin definiu o leninismo. Stalin definiu o leninismo como o marxismo da época do imperialismo. O marxismo é a teoria e tática da revolução proletária. E como o presidente Gonçalo vai definir o maoísmo? O maoísmo, a questão fundamental é a questão do poder. Poder sob a direção do proletariado na Revolução Democrática, poder para o proletariado, na ditadura do proletariado, nas revoluções socialistas e nas revoluções culturais, e poder sob a direção de uma força armada de um partido comunista, né? O maoísmo, então, no geral, todos os saltos, né, os desenvolvimentos que o maoísmo trouxe, giram em torno de o que é o poder, como obter o poder e como manter o poder do proletariado. Justamente tamanha sua importância, né? Então, para citar alguns, né, não vou me deter a todos, mas em filosofia nós temos justamente a contradição, né, enquanto lei única fundamental da matéria, né, acho que a principal contribuição do presidente Mao Tse-tung na filosofia. Na economia política, né, como eu comentei, o Mao Tse-tung ele vai definir, né, a economia política do socialismo, né, e de fundamental importância justamente as leis do valor no socialismo. Como eu falei, Stalin já havia iniciado esse processo, mas Mao vai propriamente estabelecer ele de uma maneira muito mais desenvolvida. Para além disso, a teoria do capitalismo burocrático, justamente como a forma do capitalismo que se desenvolveu na China. E já eu comento isso sobre um aporte de validez universal do presidente Gonçalo, para ficar mais claro. E, por fim, né, sobre a questão do socialismo científico, justamente a guerra popular prolongada, enquanto estratégia militar universal do proletariado. E também a grande revolução cultural proletária, que foi a cereja do bolo justamente para consolidar o maoísmo no final dos anos 60. Então, bom, aqui fica claro, né, partindo então que a definição do maoísmo, ela resolveu, ao mesmo tempo, o problema das etapas da ideologia, da chefatura do pensamento guia. Porque tudo que eu expliquei até agora foi através das etapas da ideologia do pensamento guia e também das chefaturas, dos chefes que se estabeleceram, justamente o que possibilitou o desenvolvimento do maoísmo e dos aportes de validez universal. Então, de certa forma, a própria definição do maoísmo resolveu esses outros problemas, como eu havia comentado. Aspectos subjetivos necessários à revolução. Isso é de fundamental importância. Atualmente, nós temos muito papo de que, beleza, revolução, vários grupos aí falam, revolução vamos fazer no dia de São Nunca de tardezinha se não chover, certo? Quando as condições objetivas estiverem, sabe, nunca chega o período da revolução. O que o presidente Gonçalo vai colocar enquanto seu aporte de validez universal é justamente as características e os aspectos subjetivos, ou seja, o que os revolucionários devem fazer para reconstituir o seu partido, iniciar, desenvolver e triunfar em sua revolução, em sua guerra popular. Então, justamente fugindo dessa ideia de que as condições objetivas são entrave total para a revolução, não. Então, os revolucionários devem desenvolver condições subjetivas para conseguirem atuar nas condições objetivas e mudarem elas, para torná-las favoráveis para o processo revolucionário. Justamente combatendo nessa teoria de que, daqui a 100, 200 anos vamos fazer revolução. Não, o presidente Gonçalo colocava isso na ordem do dia. Nós temos que desenvolver o Partido Comunista. E aqui, né, já mencionando esses aspectos subjetivos, né, a militarização e a construção concêntrica. Então, entendendo que todos os militantes do partido eles também devem estar no exército guerrilheiro popular, devem ser combatentes e devem ser ativistas de massas, né? E ao mesmo tempo, né, entendendo a construção concêntrica do partido, entendendo que o partido está no centro e dirige todas as outras formas, então dirige, né, os combatentes do exército guerrilheiro, dirige a Frente Única Revolucionária, sendo estes, né, as principais partes subjetivas, né, para se desenvolver. Desenvolvimento da Guerra Popular. O presidente Gonçalo vai ser o primeiro a colocar a Guerra Popular enquanto a estratégia militar universal do proletariado. O presidente Mao desenvolveu a Guerra Popular para a China, mas quem vai colocá-la de maneira universal é o presidente Gonçalo. Entendendo justamente, né, que não se trata puramente de uma aplicação mecânica da realidade chinesa, mas sim da própria concepção de poder do proletariado, né? Da ideia de se construir base de apoio, desenvolver um exército guerrilheiro e construir ali sua revolução, né? E várias outras questões. E do capitalismo burocrático, ele foi o primeiro também a colocar o capitalismo burocrático como presente em todos os países de terceiro mundo. O presidente Mao definiu o que era capitalismo burocrático, trouxe pela primeira vez a teoria do capitalismo burocrático, mas é o presidente Gonçalo que vai afirmar que todos os países de terceiro mundo têm essa forma de implementação do capitalismo e, portanto, as suas revoluções elas têm similaridades, né? Todas elas têm que se desenvolver por revoluções democráticas. Por
Por fim, síntese da Revolução Proletária Mundial e das 3 etapas estratégicas. Eu não vou me desenvolver muito em torno dessas, mas é a compreensão justamente, né, de que a humanidade, né, a Revolução, ela passou por 3 etapas estratégicas de defensiva, equilíbrio, e atualmente, que desde a grande Revolução Cultural Proletária e da Guerra Popular no Peru, nós estamos na ofensiva estratégica, né, entendendo aquilo que o presidente Mao falava, que o imperialismo ele vai acabar nos próximos 50 ou 100 anos, e que agora é tarefa dos comunistas de derrubarem definitivamente, né, dos revolucionários derrubarem o imperialismo de uma vez por todas. Né. São essas todas, né, essas questões que eu trouxe, né, justamente dos aportes de validez universal, discorrer um pouco sobre cada um deles, justamente para introduzir um próximo vídeo, né, que eu posso destrinchar cada um desses aportes, né, desses importantes aportes para a ideologia, mas o fundamental para hoje era isso, era justamente entender o que são os aportes de validez universal, o que eles representam para a ideologia, entendendo que eles não são algo novo, mas algo que sempre existiu, mas que só hoje nós compreendemos dessa maneira. O que os bolcheviques chamavam de stalinistas, o que os revolucionários dos anos 60 chamavam de pensamento Mao Tse-tung, eram os aportes de validez universal daqueles revolucionários.